Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei fazer uma análise sobre o El Niño e seus efeitos em nosso país. Lembrando que no canal Geogênio existem vários vídeos gravados sobre o El Niño e o objetivo do encontro de hoje é abordar algo que eu estou verificando através do acompanhamento diário das condições climáticas e meteorológicas reinantes em nosso país, que me levaram a concluir que nós temos um El Niño atípico no Brasil. Porque, dentro dos padrões normais, o El Niño ele provoca muita chuva no sul do Brasil, e isso ocorreu, sobretudo, no período da primavera, setembro, outubro, novembro. A partir de dezembro, a incidência de chuvas diminuiu um pouco, todavia está dentro dos padrões normais para essa época do ano, mas as chuvas já não estão ocorrendo com a mesma intensidade que ocorreram, por exemplo, no período da primavera. O que eu chamo a atenção, através das minhas pesquisas, é que o El Niño, normalmente, quando se manifesta, ele gera uma seca mais pronunciada, mais violenta no sertão nordestino. E também causa uma redução do índice pluviométrico na chamada Amazônia Setentrional, sobretudo na sua porção oriental. Mas o que eu estou verificando nessas últimas semanas é que, em boa parte do sertão nordestino, está chovendo. E essas chuvas estão fora dos padrões para os períodos de El Niño. E também eu percebi que na Amazônia Oriental e em parte da Amazônia Setentrional, também as chuvas estão ocorrendo. Então, na porção setentrional oriental da Amazônia, que deveria estar registrando um período de menor incidência de chuvas, pelo menos através das imagens de satélite e dos radares meteorológicos, as imagens dos satélites nos fornecem a visão das nuvens, inclusive nos seus mais diferentes espectros. E as imagens de radar meteorológico indicam exatamente os pontos onde vem ocorrendo precipitação. E eu tenho percebido que as chuvas em determinadas áreas da Amazônia Oriental, na sua porção setentrional, estão ocorrendo de uma certa forma, de maneira regular, contrapondo-se àquilo que normalmente acontece quando o fenômeno do El Niño se manifesta, que é justamente a redução também das chuvas na Amazônia Oriental, sobretudo na sua porção setentrional. Então, dentro dessa análise que eu fiz ao longo dessas últimas semanas, eu percebi que existe algo fora dos padrões e eu estou procurando dessa forma identificar o que estaria causando, podemos assim dizer, essa sazonalidade climática em épocas de El Niño.
por que que as chuvas em determinadas áreas do sertão, inclusive no mês de dezembro, ficaram acima da média. Isso aconteceu no Ceará, aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu em determinadas áreas de outros estados, determinados municípios de outros estados da região Nordeste, sobretudo na sua porção interiorana, que é o sertão nordestino, né? O que estaria causando, né, essas chuvas fora dos padrões em épocas de El Niño. Então, espero que vocês gostem desse encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando, mais uma vez, que o El Niño é um fenômeno que decorre do aquecimento anormal das águas do Pacífico Oriental nas imediações da linha do Equador. Então, essa cor laranja, essa cor avermelhada, significa águas mais aquecidas. Quanto mais escuro for o vermelho, maior é a temperatura da superfície do mar. Então, o El Niño se manifesta toda vez que ventos de oeste deslocam essas águas quentes da região equatorial do Pacífico em direção ao continente americano. Então você tem um aquecimento anormal das águas do Pacífico Oriental, e esse aquecimento anormal das águas do Pacífico Oriental, ele acaba causando, né, perturbações climáticas em escala global, não só em função, claro, do aquecimento anormal, porque, na verdade, esse aquecimento anormal resulta da mudança do regime dos ventos, que é justamente o fator responsável por empurrar essas águas quentes em direção à costa americana. Lembrando que, em situações normais, os ventos aqui nas imediações da linha do Equador sopram de leste para oeste. E em épocas de El Niño, esses ventos sopram de oeste para leste. É justamente a mudança na direção desses ventos, e isso decorre também da mudança da pressão atmosférica nos oceanos Índico, Pacífico e Atlântico, nas imediações da linha do Equador, que também irá determinar a mudança no regime dos ventos e, consequentemente, o deslocamento dessas águas mais aquecidas do Pacífico Centro-Ocidental em direção ao Pacífico Centro-Oriental, gerando esse fenômeno climático que gera perturbações climáticas em escala global. O objetivo da aula em si é falar sobre o que está acontecendo nesse exato momento em que nós estamos atingindo o pico do fenômeno do El Niño, que inclusive foi previsto para o mês de dezembro e, logicamente, estendendo-se pelo mês de janeiro, e por que em determinadas áreas as consequências do El Niño não estão se manifestando, no mínimo, dentro daquela intensidade prevista em épocas em que esse fenômeno se manifesta em nosso planeta. Lembrando que o El Niño, ele ocorre de tempos em tempos, não existe um padrão definido, né, um intervalo de tempo definido entre um El Niño e outro. Entendam também que existe um fenômeno oposto ao El Niño, que é a Laninha, que também ocorre de tempos em tempos, e normalmente entre os dois fenômenos pode haver aquele período de neutralidade, que pode ser curto ou pode se estender por 1, 2, 3 anos. Claro que tudo isso depende das condições atmosféricas reinantes no que tange ou diz respeito à pressão atmosférica e o regime dos ventos. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, uma outra imagem, né, para mostrar a vocês a tonalidade avermelhada, os pontos, né, dos oceanos em que a água do mar se encontra mais aquecida, né?
a temperatura da superfície do mar prevista para o trimestre formado por janeiro, fevereiro, março de 2024, quando então ainda teremos o El Niño ativo. E aqui na cor branca, né, você já percebe na costa peruana que a temperatura do mar estará num ponto de neutralidade, ou seja, nem acima e nem abaixo dos padrões normais, e isso indica ou é um prenúncio de que o El Niño ele vai se enfraquecer a partir do final do primeiro trimestre de 2024. Né? Inclusive, né, os cientistas da Administração Oceânica Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, NOAA, já prevêem a possibilidade de termos em 2024, né, uma laninha em formação. Então aqui, através desse gráfico da NOAA, vocês podem perceber em vermelho as condições de El Niño, em cinza as condições neutras, em azul as condições de laninha, ou seja, a probabilidade para a ocorrência do fenômeno de laninha. Então, por exemplo, julho, agosto, setembro, repare que essa probabilidade já está acima dos 40%, mais ou menos 45%, e se você perceber as previsões do NOAA, né, aqui nós temos o trimestre abril, maio, junho, onde a laninha já existe, já aparece aqui com uma pequena probabilidade, inferior a 10%. No outro trimestre, maio, junho, julho, aqui você já tem uma laninha com mais de 15% de possibilidade. Junho, julho, agosto, a laninha com mais de 30% de probabilidade. E junho, agosto, setembro, julho, agosto, setembro, a laninha com mais de 40% de probabilidade. E caso se mantenha essa tendência de aumento da probabilidade para a formação da laninha, nós poderemos ter e certamente teremos já no transcurso do segundo semestre de 2024 o fenômeno da laninha se manifestando. Então, essa ideia aqui, em mostrar esse gráfico, é para que vocês percebam que o El Niño ele vai permanecer bastante ativo até março, abril, maio, né? Quando então cerca de 75% das condições previstas pelo NOAA indicam a manutenção do El Niño, mas a partir, né, de abril, maio, junho, então essa probabilidade ela já diminui abaixo de 40%, então na verdade o El Niño ele deve progressivamente se enfraquecer no transcurso do primeiro semestre de 2024, desaparecer, nós poderemos e deveremos ter um período curto de neutralidade e posteriormente tudo indica que teremos para o segundo semestre de 2024, sobretudo para o final de 2024, a manifestação do fenômeno da laninha. Aqui nós temos agora aquilo que nos interessa analisar de maneira mais objetiva, né? Porque, na verdade, a ideia da aula é falar sobre um El Niño atípico no Brasil. Esse estudo está sendo feito única e exclusivamente sobre o Brasil, então eu não fiz nenhuma pesquisa sobre os efeitos do El Niño em 2023 e agora no início de 2024 no mundo. Esse estudo eu estou fazendo única e exclusivamente dentro do território brasileiro e utilizando esses mapas aqui da FUNSEMI, que é o órgão lá do governo do estado do Ceará, que faz a previsão do tempo. A ideia aqui é mostrar a vocês o seguinte: aqui nós temos, né, os mapas do estado do Ceará com a distribuição de chuva e aqui em cima a escala do índice de chuvas, né?
Então, aqui em setembro, que é o período seco, que eles chamam lá de verão, né? Lembrando que o verão no Nordeste do Brasil é o período de menor incidência de chuvas. Nós tivemos aqui alguns municípios do estado do Ceará com chuvas entre 0 a 50 milímetros. E outubro foi um mês mais seco ainda, né? Repare que o número de municípios que registraram chuva de 0 a 50 milímetros diminuiu. Novembro, repare, nós estamos no El Niño. Repare que a quantidade de municípios do Ceará com chuva de 0 a 50 milímetros aumentou substancialmente. E aqui você já percebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 municípios do Ceará onde as chuvas atingiram um patamar de 50 a 100 milímetros. Aqui, oficialmente, ainda não é o início da estação chuvosa na região. Então, mas eu chamo a atenção de vocês mais ainda em dezembro. Em dezembro, todos os municípios do Ceará registraram chuvas. E essas chuvas, em boa parte dos municípios, ficaram acima da média, o que contraria, né, as consequências do El Niño para o Nordeste. Então, repare, podemos assim dizer que a metade dos municípios aproximadamente do Ceará tiveram chuvas de 0 a 50 milímetros, a outra metade de chuva de 50 a 100 milímetros. Aqui em verde, repare, quantos municípios do Ceará registraram chuvas de 100 a 200 milímetros. Então aqui você tem nesses pontos verdes, né, podemos assim considerar chuvas bem acima da média para o mês de dezembro. E a gente não fala da zona litorânea, nós estamos falando de chuvas bem acima da média em pleno sertão cearense, contrariando aquilo que a gente aprende no ensino convencional dos efeitos do El Niño para o sertão nordestino. E agora eu vou mostrar a vocês um outro mapa que é referente ao mês de janeiro. Deu uma travada aqui, só um minuto. Destravou. O mês de janeiro de 2024. Essa aula está sendo gravada no dia 14 de janeiro. Ou seja, não chegamos nem na metade do mês de janeiro. O mês de janeiro, ele representa, na verdade, o início da quadra chuvosa no Ceará. Então, a parte setentrional do Nordeste tem o período mais chuvoso, estendendo-se de janeiro a abril. Esse período mais chuvoso, eles chamam regionalmente de quadra chuvosa. Isso acontece lá no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na própria Paraíba, interior da Paraíba. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: esses dados, até o dia 12, aqui não estão inseridos os dados de sábado, dia 13, porque os dados de sábado só estarão inseridos às 10 horas da manhã desse domingo. Então, repare que nós já tivemos aqui municípios, né, do Ceará com chuva de 200 a 300 milímetros em 12 dias do mês de janeiro. Repare que em boa parte dos municípios cearenses, chuva de 50 a 100 milímetros. Também em vários municípios do Ceará, chuvas de 100 a 200 milímetros. O que está aqui em branco são municípios que não informaram, porque provavelmente choveu, mas não tivemos informações a respeito disso. Então repare que praticamente todo o estado do Ceará nós tivemos registro de chuvas. E isso no início da quadra chuvosa. Essa região sul do Ceará, que eles chamam de Cariri, é uma área onde tem chovido bastante, né? Chuvas bastante volumosas, tem caído em determinados dias, agora no verão do hemisfério sul.
E eu vou mostrar a vocês algumas imagens de satélite que vão corroborar para que vocês possam entender a tese desse meu estudo, dessa minha pesquisa, sobre a relação da existência de um de um El Niño atípico em parte do território brasileiro, ou em si, em todo o território brasileiro, né? Então, aqui eu escolhi algumas imagens de satélite para que vocês pudessem ver, né? Infelizmente eu não consegui pegar as imagens da semana de Natal, né? A semana que antecedeu o Natal também choveu muito em vários municípios do Nordeste. Aqui nós temos 30 de dezembro. Repare que o interior da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, nessa época aqui está sob a influência da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade que normalmente se forma nos meses de verão. Muita chuva na Bahia e essa chuva acabou se espalhando para outras áreas do Nordeste. Repare aqui no dia 31, na virada do ano, as nuvens cobrindo boa parte do interior do Nordeste e a virada do ano em vários municípios do Nordeste, o primeiro dia do ano de 2024, em vários municípios do Nordeste, registrou muita chuva. Municípios, inclusive, com índices pluviométricos registrados no intervalo de 24 horas acima dos 100 milímetros. Tivemos municípios onde essas chuvas ultrapassaram a 150 milímetros em 24 horas, o que é algo extremamente atípico. Então repare o Bzinho vermelho aqui, não sei se será possível observar pela imagem, mas um centro de baixa pressão no interior do Nordeste. Então, na climatologia tradicional, o que se ensina? Quando o El Niño se manifesta, nós temos o posicionamento de um centro de alta pressão atmosférica no interior do Nordeste. E os centros de alta pressão são áreas dispersoras de vento, são áreas anticiclonais, onde o ar ele exerce um movimento de subsidência na alta camada da troposfera, inibindo a formação de nuvens. Então, contrariando aquilo que a gente aprendeu sobre os efeitos do El Niño no sertão, repare o posicionamento de um centro de baixa pressão. Quando a pressão atmosférica cai, criam-se as condições necessárias para a formação das nuvens de grande crescimento vertical, as chamadas cúmulos nimbos, que são exatamente aquelas nuvens que causam chuvas pesadas, chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e, às vezes, até mesmo por precipitação de granizo. Agora, repare que no dia 31, esse centro de baixa pressão estava posicionado já sobre o Atlântico Norte, e repare que boa parte do interior do sertão, coberto por nuvens de chuva, que foram responsáveis por um volume de chuva bastante expressivo. Então, por exemplo, eu não consegui coletar os dados do Rio Grande do Norte, mas eu ainda vou pesquisar, né? O órgão responsável pelo mapa das chuvas lá na região do Rio Grande do Norte, no estado do Rio Grande do Norte, mas através dos estudos, pesquisas que eu fiz com os dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, no mês de dezembro, vários municípios do Rio Grande do Norte registraram chuvas acima da média para essa época do ano. E nós também tivemos muita chuva agora, né? Dia 12 de janeiro, por exemplo, né? Dia 11 de janeiro, repare como as condições atmosféricas replicaram mais uma vez um centro de baixa pressão, agora posicionado aqui no Ceará. Repare as nuvens carregadas entrando aqui no Piauí e no Ceará. O centro de alta pressão posicionado lá no estado do Pará. Repare que aqui no dia 12, uma boa parte da porção setentrional do Nordeste, coberta por nuvens carregadas, que despejaram na sexta-feira também um grande volume de chuva na região.
E no sábado, nós também tivemos bastante chuva em vários municípios do sertão cearense, do sertão do Piauí, do sertão da Paraíba, do sertão do Rio Grande do Norte. E as imagens que eu vi no YouTube, por exemplo, de açudes arrombando, estourando lá no Ceará, açudes estourando na Paraíba, são açudes pequenos que normalmente são construídos em propriedades rurais. Isso acontece quando você tem um grande volume de chuva num curto espaço de tempo. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse padrão atípico, porque essa porção do território brasileiro deveria estar muito seca, porque estamos no período do El Niño e normalmente quando o El Niño se manifesta, nós temos esse período seco mais acentuado no sertão nordestino. Mas podemos assim dizer que no intervalo de um mês, vários sistemas de chuvas pesadas se formaram em vários municípios do sertão nordestino e também da Amazônia Oriental, como vocês podem ver aqui, ó. Amazônia Oriental também com muita nebulosidade, com muitas nuvens de chuva, um bom volume de chuva tem caído, inclusive os rios da Amazônia, da bacia do Amazonas, estão se recuperando, graças às chuvas que retornaram com força há mais de um mês em vários municípios da região. Então, aquele período em que a televisão mostrou rios da bacia do Amazonas com volume de água muito baixo, outros rios de menor porte, quase secos, nos chamou a atenção para a possibilidade dos efeitos do El Niño serem muito mais graves do que normalmente seriam. Mas o que está acontecendo no verão é que o padrão de chuva está dentro da normalidade em boa parte do território brasileiro. Então, até mesmo o temor de que pouca chuva na região central, uma chuva abaixo da média na região central, poderia afetar a produtividade de soja, de milho. Então, eu tenho observado que sistemas de chuva têm se formado também em vários municípios da região, inclusive agora está iniciando a colheita da soja em vários municípios lá do Brasil Central, da região centro-oeste do Brasil, e vamos esperar aí os resultados para ver o comportamento do clima, se de fato afetou de alguma forma a produtividade, a produção agrícola no Brasil Central. E a boa notícia para o sertanejo, que estava apreensivo em razão da possibilidade do El Niño causar uma seca severa, é que estamos no início da quadra chuvosa e as condições climáticas nesse momento indicam a possibilidade das chuvas ocorrerem dentro dos padrões normais e, sendo assim, a agricultura local, sobretudo aquela agricultura de subsistência, que não tem tantos recursos técnicos, em muitos casos não tem nenhum sistema de irrigação, ela poderá obter os resultados que obtém em anos normais de chuva. Caso, claro, se mantenham essas condições, essas condições atmosféricas que no último mês, nos últimos 30 dias, tem se manifestado no interior da região. Aqui eu peguei esse outro mapa, essa imagem de satélite do dia 14, hoje é domingo, e para mostrar a vocês o seguinte, essa seta vermelha indica a direção dos ventos, e eu tenho observado o seguinte, que os ventos da troposfera, na sua camada um pouquinho mais alta, que normalmente sopram nessa direção, que são os ventos alísios de sudeste, estão mais intensos do que anos anteriores. Quando, na verdade, em época de El Niño, você deveria ter esse corredor de vento descendo do noroeste da Amazônia sul-americana em direção ao sul do Brasil. Então, na verdade,
Nós temos inclusive aqui uma nova frente fria que está entrando hoje no Rio Grande do Sul e há uma previsão de chuva forte ao longo do domingo, segunda-feira, para vários municípios da região. Aqui nós temos esse corredor de umidade sobre o Rio de Janeiro, que inclusive foi responsável pelas chuvas torrenciais que ocorreram no sábado, dia 13 de janeiro, e na madrugada do dia 14, ainda está chovendo um pouquinho aqui no Rio de Janeiro, na capital, mas é uma garoa, uma chuva de fraca intensidade. E aqui você tem a entrada desse ar vindo do oceano, né? E repare, essa seta aqui indica aquilo que eu estou observando, porque essa imagem é fixa, mas quando você entra no site do INMET e clica imagem de satélite, essa imagem ela está em movimento. Então você observa que as nuvens aqui mais altas, as mais altas, né, elas estão indo nesse sentido de noroeste, mas aqui em cima, né, quando elas entram na região centro-oeste, estão fazendo uma curva e indo em direção à porção setentrional do Nordeste. Essas nuvens aqui estão vindo do oceano. Eu vi hoje no satélite, elas se formaram agora, né? Ao longo dessa última noite, vai criar condições de chuva, está criando condições de chuva em Sergipe, Alagoas, enfim. E aqui na Amazônia a mesma coisa. Essas nuvens altas, aquelas nuvens que se encontram da camada intermediária da troposfera para a sua parte mais alta, elas também estão fazendo uma curva e indo em direção ao Oceano Atlântico, né? Lembrando que aquilo que eu disse, os ventos em épocas de El Niño, né? Eles sopram do Pacífico para o Atlântico. Então, esse corredor de umidade está indo nessa direção. E o que eu chamo a atenção de vocês é justamente esse padrão da circulação de ventos. Porque eu estou com 65 anos, estou fazendo 44 anos de magistério e, claro que usando a internet um pouco mais de 20 anos, né, vamos dizer assim, quase 30 anos, né, em que eu consigo acompanhar através das imagens de satélite, né, a previsão do tempo. Então, nesse período, né, de 1995, ano que eu comprei o meu primeiro computador, até hoje, né, eu nunca vi um padrão de El Niño com esse tipo de circulação de ventos da camada intermediária para a camada alta da troposfera, fazendo esse tipo de movimento. Tá? Normalmente você tem esse corredor de umidade descendo nessa direção e trazendo aquelas nuvens pesadas, nuvens de chuva que vêm e se deslocam da Amazônia Ocidental em direção ao centro-sul do Brasil. E elas sendo responsáveis pelas chuvas de verão. Mas esse ano nós estamos percebendo um padrão atípico. Eu não sei, eu acredito que haja alguma relação entre a temperatura da água do Atlântico também, porque o Atlântico Sul, de acordo com as informações que estão sendo dadas por pesquisadores, cientistas, ele está mais quente que o normal. Então, pode ser que a alteração dessa temperatura do Atlântico Sul esteja também influenciando o padrão de circulação do ar atmosférico, o que, por sua vez, tem contribuído para que o El Niño gere condições climáticas atípicas, ou seja, fora dos padrões que normalmente ocorrem quando esse fenômeno se manifesta em determinadas regiões do território brasileiro, né? Então aqui na tonalidade avermelhada, quanto mais vermelho, mais quente a água do mar, tonalidade branca são as áreas oceânicas cobertas por geleiras. E aqui eu tenho um outro aspecto, que é a alta subtropical do Atlântico Sul, que a gente chama de ASAS, né? Que é um centro de alta pressão, que acredito eu que está mais intenso do que os seus padrões normais. Porque a ASAS, na minha concepção, ela tem sido responsável por empurrar
as nuvens das camadas intermediárias e alta da troposfera em direção ao interior do Brasil. E esse padrão está muito bem claro nessa parte aqui do território brasileiro. Então, é algo que eu também estou monitorando através das imagens de satélite. Esse desenho aqui, essa imagem foi montada por mim, para que vocês tenham uma noção daquilo que realmente pode estar contribuindo para esses padrões atípicos. Repare que chega aqui em cima, na região centro-oeste, e também lá no estado de Tocantins, na região norte, os ventos eles sofrem um desvio em direção ao Oceano Atlântico e durante determinados dias eles passam a soprar nessa direção, trazendo as nuvens carregadas de chuva para a região. Então isso também é um fator que, na minha opinião, direta ou indiretamente, está contribuindo para a ocorrência de chuvas fora dos padrões no interior do Nordeste, em vários municípios do Nordeste, em vários municípios da Amazônia Oriental e da sua porção setentrional, chuvas que não deveriam estar acontecendo num volume tão grande, porque estamos passando por um período de El Niño. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela forcinha no canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários. E caso algum climatologista ou meteorologista assista esse vídeo, dê a sua opinião aí, porque eu sou geógrafo, não sou climatologista, não sou meteorologista. As minhas pesquisas são feitas dentro do meu limite de conhecimento, mas a experiência de tantos anos observando imagens de satélite, observando o céu, a direção do vento e essas coisas mais, me dá alguma condição de fazer uma análise dentro daquilo que o meu limite de conhecimento permite sobre o fenômeno do El Niño. Valeu, moçada! No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto!